Vamos a mais uma aula de geografia, dessa vez sobre os movimentos de minorias étnicas, raciais, nacionais e sociais. Vamos lá então? É muito comum encontrarmos uma diversidade cultural de costumes e até mesmo entre as pessoas. Mas vamos falar um pouco sobre alguns líderes que procuraram discutir, debater, defender o direito de alguns grupos. No caso aí, Martin Luther King Jr., onde ele, pastor, negro-americano, que lutou pelos direitos civis dos cidadãos e a discriminação racial, sonhava com um mundo de liberdade, de justiça, e acabou sendo assassinado em 1968. Foi um dos símbolos da luta contra o racismo. Um outro, de grande significado internacional, Nelson Mandela. Todos nós já ouvimos falar. Nascido na África do Sul, lutava e lutou contra a discriminação racial também, sobre as injustiças praticadas na população negra. Fundou a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano em 1944. Lutou intensamente contra o apartheid. Foi acusado de sabotagem. Foi preso durante mais de 2 décadas. E foi presidente e conseguiu ser presidente da República da África do Sul entre 1994 e 1999. Mas vamos a alguns conceitos básicos que são importantes para distinguirmos o que seria raça e o que seria etnia. Dentro dessa diversidade, raça, nós podemos considerar que são diferentes populações de uma mesma espécie biológica, desde suas características físicas. É comum falar-se das raças de cães ou de outros animais. Mas conceito básico ainda, e aí falando um pouco mais sobre pessoas, etnia significa povo, tem uma origem grega, denomina um grupo de indivíduos, exemplo, que tem um idioma, que tem uma cultura, algo muito além do que é simplesmente dito como raça. Portanto, dentro dos conceitos, um grupo étnico, de etnia, consiste em um grupo de indivíduos que partilham as mesmas tradições, costumes, línguas, ou seja, a mesma cultura. Portanto, atenção, raça e etnia não são sinônimas, embora o conceito de raça esteja associado à etnia. Somos seres humanos, pessoas. Mas, dentre tudo isso, muitos movimentos separatistas ou de grupos étnicos surgem. Vou citar alguns exemplos. A exemplo, na Europa, os bascos e a Catalunha, na Europa, movimentos que buscam ou independência, ou separatismo, sempre buscando organizar-se dentro desses movimentos. Um outro movimento que podemos considerar é na África, no Sudão, envolvendo grupos étnicos, religiosos, até mesmo movimentos por uma melhora econômica da região e da área. Um outro exemplo que podemos considerar é no sul da Ásia, a região da Caxemira, na Índia, entre a Índia e o Paquistão, que há uma região bastante disputada entre os dois povos, tanto hindus quanto paquistaneses. Um outro movimento, que bastante intensamente falado internacionalmente, são os movimentos dos curdos, que não possuem um Estado nacional, não possuem um território, essa região onde eles procuram uma área de estabelecimento, fica entre a Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã, até mesmo a própria Armênia. Então, são povos que buscam uma autonomia maior desses grupos humanos. E aí, essa imagem, esse mapa, vamos observar o mundo entre terrorismo, entre conflitos existentes dos mais diversos. Vejam que na própria América nós os temos, na Europa, no continente africano, no Oriente Médio e até mesmo em outras partes da Ásia. Vejam que movimentos são constantes em busca de melhores condições. Temos aí então algumas imagens que coletamos e temos agora na sequência os nossos exercícios. Exercício número 1.
Observando o mapa, nós já falamos um pouquinho sobre isso. Dá para a gente observar o item 1 e o item 2, que são dois países no sul da Ásia. Conflitos políticos de matriz religiosa geram contestações fronteiriças entre os países 1 e 2, que são, respectivamente, vamos às alternativas. Na alternativa A, Paquistão e Índia. B, China e Índia. C, Afeganistão e Paquistão. D, Bangladesh e China. E, Bangladesh e Afeganistão. Essa está fácil, porque nós já falamos. Alternativa A. Falamos aí ao longo de algumas explicações e foi demonstrado no mapa anterior. Vamos ao exercício número 2. Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são atualmente manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente têm ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos. Vamos às alternativas. Alternativa A. Civis e militares relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado Terceiro Mundo. B. Ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia no contexto globalizado das grandes migrações internacionais. Alternativa C. Entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa atualmente na disputa por empregos e por melhores condições de vida. Alternativa D. Culturais, principalmente causados pelos conflitos armados entre países católicos e protestantes, mas também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos. E a letra E. Étnicos e sociais, decorrentes das dificuldades de desenvolvimento de países europeus em continuar a sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta. A alternativa correta para essa questão é a alternativa B, porque estão ligados de fato ao nacionalismo, ao racismo, à xenofobia. Isso porque o nosso mundo é bastante dinâmico, então as migrações internacionais acabam ocorrendo intensamente. Vamos a um terceiro exercício. O povo de maioria muçulmana, ocupando trechos de vários países e que, no início do ano de 2003, foi envolvido na guerra do Iraque, esse povo constitui hoje o maior grupo étnico, cerca de 24 milhões de pessoas, sem Estado no mundo. Reivindica a formação de seu próprio país. Trata-se dos... Essa está fácil, pessoal. Letra A. Bascos. B. Curdos. C. Chechenos. D. Albaneses. E. Bósnios. Essa ficou fácil, né? Portanto, curdos citamos até anteriormente também. Portanto, hoje falamos sobre os movimentos de minorias étnicas, raciais, nacionais e sociais. Estudem para as próximas aulas, estudem em especial para essa e até a próxima aula.